Oi pessoal, estamos começando mais uma sessão Fica a Dica de Literatura e hoje nós vamos falar um pouco sobre Guimarães Rosa. Esse autor, que é com muito orgulho um autor mineiro, da cidade de Cordisburgo, um grande conhecedor aí da nossa gente, né? Foi médico, foi diplomata e foi traduzido aí em dezenas de línguas, inclusive ajudando nessas traduções. Um grande conhecedor aí de diversas línguas, né? Um poliglota muito respeitável. Tá bom? Bem, falar algumas coisas a respeito dele, tá bom? Ele é considerado aí, pela maior parte da crítica e com justiça, nosso principal autor, né, brasileiro no século XX, tá bom? Muito comparável, inclusive, ao Machado de Assis, né, que é sem dúvida aí o maior do século XIX, seguido do José de Alencar, e a gente pode dizer que esses três nomes aí compõem uma tríade muito importante da nossa literatura, se não a mais importante. Tudo bem? Falando um pouco aí sobre a obra dele, mais propriamente dita, nós podemos dizer que o Guimarães Rosa, ele teve uma capacidade até então quase inédita na nossa literatura, de falar de coisas muito particulares, muito regionais, muito típicas nossas, e de uma maneira universal. Mais ou menos com a máxima dele, né, que diz que o sertão é em todo lugar. Em Guimarães Rosa, as histórias se passam com jagunços, com sertanejos, com gente simples, da roça, mas ao mesmo tempo essas histórias poderiam se passar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, porque não são histórias de jagunços ou de sertanejos, são histórias de pessoas, de pessoas que sentem, que se emocionam, que pensam e que passam por dilemas que todos os seres humanos enfrentam de maneira geral. Tá bom? Uma das coisas que mais chama a atenção na obra do Guimarães Rosa é sua capacidade linguística. Ele usava muito de recursos arcaicos, né, palavras arcaicas, fazia muito uso também de uma linguagem dos sertanejos, propriamente dita, além de criar muitas palavras, né, um recurso que é conhecido aí como neologismo, né? Então expressões, por exemplo, como gadaria, quando ele quer falar aí que há muito gado, ou de repentemente, para dar uma ênfase, né, em algo repentino, enfim, tá bom? Sobre as suas obras, nós podemos destacar, vou destacar duas para vocês: a obra Sagarana, que é um livro de contos, tem 9 contos, bastante grandes, né? Podem ser considerados, dependendo do ponto de vista, até como novelas. Entre elas, a história do burrinho pedrez, a história de Conversa de Bois, né? Muito curiosa, inclusive, em que os bois ficam conversando enquanto puxam um carro, de boi, é lógico, e a história do Augusto Matraga, né? A Hora e a Vez de Augusto Matraga, uma história muito marcante também aí. Nesse livro a gente vai ver muita valorização dos animais e valorização das pessoas simples, no sentido de que todos têm a sua hora e a sua vez. Bom, a outra obra de que eu vou falar, né, aqui chama-se Grande Sertão Veredas. Talvez essa obra seja aí a obra-prima do nosso país, né? Trata de uma questão bastante universal. É um jagunço que, à meia-idade, vai a uma encruzilhada vender a alma para o diabo. E agora, já próximo da morte, ele fica se questionando se existe ou não um diabo, né? Vamos dizer que a hora que a situação apertou para o lado dele, aí ele teve que resolver isso e ele escreve um livro de 500 páginas, mais ou menos, questionando toda essa questão e contando também sua vida para um doutor. Além disso, uma outra questão que chama muita atenção em Grande Sertão Veredas é a paixão desse protagonista, o Riobaldo, por um amigo dele, um sertanejo, um jagunço, né, até em certa medida um bruto, né, entre aspas, se apaixonando por um outro homem. Então essa questão do alto preconceito que é lidado na obra é muito, muito marcante e com um final fenomenal, né, que vocês terão que ler aí para conhecer, porque eu não vou falar aqui agora, mas que vale muito a pena. Bem, pessoal, esse foi então mais um Fica a Dica de Literatura, hoje sobre Guimarães Rosa. Forte abraço para vocês, é isso aí.